Oi, gente! Tô aqui terminando o meu feriado de 20 de setembro e vim aqui gravar um vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre essa data, sobre esse feriado tão importante, tão celebrado no Rio Grande do Sul. São muitas as opiniões a respeito da Guerra de Farrapos ou Revolução Farroupilha, né? Já que o Rio Grande do Sul perdeu essa guerra, mas esse feriado, o 20 de setembro, segue sendo muito comemorado, com muito orgulho. Inclusive, eu fui saber que o Rio Grande do Sul tinha perdido essa guerra, eu já tinha lá pelos meus 12 anos. A ideia que eu fazia é de que a gente tinha ganho a guerra e ganho muito bem, inclusive, né? Pelo orgulho com que as pessoas celebram essa data. À medida com que eu fui crescendo, eu descobri então que não só a gente perdeu a guerra, como para que essa guerra terminasse, foi preciso um derramamento de sangue negro, um massacre aos lanceiros negros, à infantaria negra. Afinal, a guerra, os negros que foram à guerra foram em troca de liberdade, né? Esse era o acordo. Para terminar essa guerra de 10 anos, então, muitos dizem inclusive que o Rio Grande do Sul não perdeu, mas empatou, né? O que a gente vai fazer com esses negros que lutaram por uma década e agora a gente não pode dar para eles a liberdade prometida? Concluíram então que o problema estaria resolvido com um grande derramamento de sangue, um massacre, que foi o massacre de Porongos, onde os lanceiros negros e a infantaria negra foram dizimados para que se tirasse esse problema da frente e se seguisse a vida como se nada tivesse acontecido. E é assim até hoje. De lá para cá, na minha avaliação, sempre que essa data chega, é mais uma oportunidade de desrespeitar a contribuição negra naquela guerra e de pontuar a falta de importância que se dá à contribuição negra para a história desse estado. Se por muitos anos a gente foi invisibilizado, de uns tempos para cá, com internet, com as informações rolando aí muito mais rápidas e alcançando muito mais gente, não dá mais para colocar o massacre de Porongos embaixo dos panos. Então, eles têm resolvido nos incluir e isso tem acontecido das maneiras mais esquisitas possíveis. Este ano, um piquete resolveu fazer uma senzala, já que, segundo a organização, ficou meio difícil fazer um campo de batalha para homenagear os lanceiros negros. Então, fizeram uma senzala com bonecos negros acorrentados a troncos para homenagear os negros gaúchos. Eu não vou aqui nem usar de outras simetrias com outros povos, como os judeus, por exemplo, né? Não vou falar aqui de holocausto ou de câmara de gás, para que se entenda o quão cruel e racista isso foi. Se precisa se fazer, inclusive, essa associação para que a pessoa entenda o quão horrível isso é, então a pessoa já não entendeu. É porque a dor negra já realmente não faz sentido e se precisa de uma explicação, realmente não sou eu que vou dar. Mas é mais do que óbvio que colocar bonecos negros simulando uma senzala com troncos, com correntes, isso não é homenagem em lugar nenhum do mundo, isso não é protesto em lugar nenhum do mundo, isso é, no mínimo, ser muito perverso com a dor de um povo que ainda hoje carrega os efeitos da escravização. Essa história já foi muito discutida, já se resolveu, inclusive, né, a situação, a senzala foi desmontada, foi feita uma outra exposição com foco nos lanceiros negros no mesmo local. Eu quero aqui fazer um convite, não para que a gente se coloque no lugar do outro, né? Porque é isso que a gente fala muito quando a gente fala em racismo. Mas eu percebi com essa situação toda que o problema no Brasil é que as pessoas não se colocam no seu próprio lugar. Ainda hoje, a escravização negra no Brasil é tratada como se fosse problema de nós negros. A gente tem aí candidato à presidência da República dizendo sem o menor pudor que não escravizou ninguém, então não tem nada a ver com isso, não tem débito com povo nenhum e é aplaudido por isso, porque ele não tá sozinho, muita gente pensa como ele. Mas aí a gente para pensar, né? Eu também não fui escravizada, sou negra, nasci em 1980, não fui escravizada, nasci livre e sofro os efeitos da escravização. O que leva uma pessoa que de fato não escravizou ninguém
a pensar que ela não usufrui de nenhum dos privilégios de não ser descendente de escravizados em uma sociedade racista. E eu não estou falando aqui só de privilégios financeiros, porque sim, muita gente enriqueceu com a escravização negra, passou essa riqueza adiante para a família. Eu falo aqui de privilégios como, por exemplo, simplesmente entrar numa loja sem ser seguido pela segurança. Ou poder andar de guarda-chuva em dia de chuva e não ser metralhado porque confundiram o seu guarda-chuva com um fuzil. Ou não ser pré-julgado numa entrevista de emprego simplesmente pela cor da pele. Acreditem, essas coisas simples que eu citei agora são privilégios de pessoas brancas em uma sociedade racista. Quem de nós negros não lembra das aulas que a gente tinha de história na escola, em que se falava do 13 de maio, em que se colocava naquele livro justamente um negro no tronco, como se aquilo fosse uma condição natural do negro. Eu me lembro muito bem dessas aulas, de sentir a minha orelha esquentar e de ter muita vergonha daquela história. Só que a gente está aprendendo, a gente já aprendeu que essa vergonha não tem que ser nossa. E como a gente não carrega mais ela, ninguém pegou ela para si. E cabe a nós negros ficar não só consertando coisas que acontecem, como esse episódio racista, porque por mais que tenham chamado de polêmica, de falta de cuidado, é isso que foi, racismo. E aí ficamos nós sozinhos, lidando com esse episódio tão cruel, tão horrível, que segue tocando em feridas tão profundas e um episódio muito presente. Porque, para quem acha que isso é coisa do passado, as comemorações do 20 de setembro ainda hoje acontecem no centro da cidade de Porto Alegre, o mesmo lugar onde as escolas de samba desfilaram e de onde as escolas de samba foram expulsas e jogadas lá para a Zona Norte em um complexo cultural que era para abrigar muitas outras manifestações culturais da cidade e mal consegue abrigar o próprio carnaval. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é que o 20 de novembro que saiu, foi pensado aqui em Porto Alegre, a nossa capital ainda não conseguiu transformar isso num feriado. E antes que as pessoas comecem a me xingar, a dizer que eu tenho mais é que ir embora daqui, ou que se eu não estou satisfeita e eu não tenho orgulho de ser gaúcha, que eu simplesmente vá morar em outro lugar, eu quero dizer que eu tenho, sim, orgulho de ser gaúcha. Eu sou uma mulher negra gaúcha, o que significa que eu descendo de um povo lutador, resistente, resiliente e que tem participação direta e forte nas raízes desse estado. E assim como eu não tenho por que carregar comigo a vergonha da escravização do meu povo, ser preta aqui nesse estado é sim motivo de orgulho, de muito orgulho.